Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio semanal exclusivo para apoiadores, para apoiadoras. Novamente, muito obrigado por ajudarem a manter a luz acesa aqui no podcast Cara dos Esportes, poder manter meu programa que eu amo tanto. Programa de hoje, uma série clássica da off-season que eu gosto muito, já faço há muitos anos. O primeiro episódio dessa série elegeu o melhor jogador de cada time. E eu vou separar por conferências. Hoje a NFC, Conferência Nacional. Na semana que vem a gente vai falar da AFC. Foi tema da newsletter também, né? Então aqui no podcast rola um debate maior, né, sobre jogador por jogador. Importante ressaltar, melhor jogador completamente diferente do jogador mais importante. Eu não faço jogador mais importante porque a gente ia acabar aqui com, sei lá, 25 a 28 quarterbacks, né? Então, acho que o melhor jogador é uma discussão mais interessante. Pense o jogador que é melhor no que ele faz, na posição dele, o overall do Madden, digamos assim. Então, esse é o ponto desse exercício que eu já faço há muito tempo. Faço desde quando era NFL Hoje, eu postava os textos, o Zé, o Fred, o Marco, a gente postava os textos diretamente no Facebook. Então, 7 anos, 8 anos, por aí. Hoje aqui comigo nesse debate, Danilo, velho conhecido aqui do podcast Cara dos Esportes, podcast FA Hoje também, Danilo Batista, apresenta lá o podcast sobre o Pittsburgh Steelers, o Black Yellow, né? Black and Yellow, né? Black Yellow Brasil, exatamente. Melhor podcast sobre Steelers aqui no Brasil. Se você é torcedor dos Steelers e não escuta, você é absolutamente maluco. Mas Danilo, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Obrigado, Gabriel. Sempre um prazer estar aqui contigo. Essa jornada que a gente já tem aí falando de esporte, você me lembrou aí, texto em Facebook há 7 anos atrás, me trouxe memória de estar publicando podcast no Tumblr há uns 7, 8 anos também. Toda uma enrolação para fugir dos serviços pagos de podcast. Foram grandes memórias, mas sobrevivemos e estamos aí em dias melhores. Por muito tempo no FA Hoje, na verdade, no NFL Hoje, o que a gente fazia, não sei se você lembra, o SoundCloud, ele tinha um limite de quanto você podia postar podcast, áudio, né, sem cobrar, né, e aí eram dava uns 4 a 5 episódios, dependendo da duração. Aí eu ia postando, deletava um antigo, postava o outro, antes dos dias do Anchor, né, que facilitou bastante a vida dos podcasters, né, mas acho que só mostra quanto tempo eu e o Danilo estamos nessa caminhada. Vamos entrar no episódio de hoje. Você quer revelar para os ouvintes o que aconteceu da última vez onde você estava a última vez que eu te convidei para participar do podcast? O Gabriel me convidou, eu estava na arquibancada da Ilha do Retiro, final da Copa do Nordeste. Acho que naquele momento o Sport ainda vencia por 1-0 o jogo. Então ainda era indo para a decisão por pênalti. O jogo foi para pênalti, o Sport perdeu, mas isso é apenas um detalhe, tá? Fazer parte da festa é muito mais importante. Festa da democracia. Coisas acontecem, exatamente. Eu boto a culpa na imprensa do Sudeste, ignorando a Copa do Nordeste, porque eu vou ser bem sincero, eu tô muito por fora de futebol. Pra você ter uma ideia, eu descobri hoje na rua que tava rolando Real Madrid e Manchester City. Passou totalmente despercebido pra mim. Então, mas agora, nada como agora, Danilo está aqui, a gente vai debater. Vamos começar pela NFC Leste, casa dos Eagles, Cowboys, Giants e Commanders. Acho que pode nem sempre ser a melhor divisão, apesar de ter sido a melhor divisão no último ano, mas nos Estados Unidos é que tem mais torcida, né, somando aí os 4 times. Vamos começar pelo Philadelphia Eagles, que tem vários candidatos. O Philadelphia Eagles é mais um time muito profundo do que necessariamente um time de super estrelas. É o oposto daqueles times dos Rams, por exemplo, né? Por exemplo, o Rams do Super Bowl, né? Que tinha uns 3, 4, 5 grandes estrelas e o resto era tudo jogador em contrato de calouro. A minha escolha aqui, Danilo, e o Danilo, pra ter o efeito surpresa, eu não mandei a lista pra ele antes, a não ser que ele seja apoiador
com um nome falso, que aí eu já mandei a lista pros apoiadores, não descarto. Eu botei o Jason Kelce, center do Philadelphia Eagles. Sei que teve a discussão, ele talvez se aposentasse, resolveu voltar. Ele é um pouquinho menor que você gostaria de um center, mas pra mim é indiscutível que ele é o melhor center da NFL. Se você for com outros nomes aqui, eu não acho nenhum absurdo, mas pensando naquele argumento que eu falei, né, o overall do Madden, acho que de todos os jogadores dos Eagles, o Jason Kelce é o que tem o maior. O bom de você colocar o Kelce aqui no primeiro time que a gente vai comentar é que você realmente crava o discurso de que não é o jogador mais importante, é realmente quem é o melhor da situação. Porque, assim, um center é essencial para um time, tá? Você dificilmente vai ver um grande time sem um grande center, mas ao mesmo tempo, você pode argumentar que ele tem um impacto limitado. Não é o left tackle, consegue né? fazer. Não é um left tackle, centers costumam receber muito mais ajuda. Por isso que eu votaria talvez num nome mais... um nome mais playmakers, um nome que aparece mais pra mídia, um nome mais midiático. Essa é a definição que eu tô buscando. Eu estaria entre o Jalen Hurts e o A.J. Brown mesmo. Então, os dois principalmente no fator da diferença que os dois fizeram assim que eles entraram e engataram no time, encaixaram. Eu coloquei os dois nas menções honrosas, né? Eu fiz algumas menções honrosas aqui. Eu coloquei o A.J. Brown, o Jalen Hurts e o Lane Johnson, que é o right tackle da equipe. Eu acho que qualquer um desses quatro tem um caso justo para ser o melhor jogador do Philadelphia Eagles. E se você colocar importância na equação, acho que todos esses três são posições bem mais importantes que center. Você coloca na frente, né? Mas eu ainda acho que talento por talento que o jogador faz em campo, eu ainda acho que o Jason Kelce é um center melhor do que o A.J. Brown é wide receiver, que o Jalen Hurts é quarterback e que o Lane Johnson é right tackle. E é o ponto desse exercício aqui. E o final da história é que o Eagles vem trabalhando e protelando esse fim dessa era Jason Kelce. O impacto mesmo que o time vai ter quando ele sair é que a gente vai ver o tamanho da importância dele. Verdade, eles selecionaram um center, né, não tem muito tempo, uma escolha relativamente alta, segunda rodada, se eu não me engano, né, o Ken Jurgens, que deve até jogar como right guard esse ano, né, com a saída do Somalo, isso, eu ia falar Vaitai, eu confundo os dois. Mas vamos seguir aqui pro Dallas Cowboys. Dallas Cowboys pra mim foi um dos mais simples, assim, e também é um baita exemplo do que é esse exercício. Pra mim, com folga, o Micah Parsons. O Micah Parsons, pra mim, um dos 10, talvez 5 melhores jogadores da NFL, um dos melhores edge rushers, talvez o melhor edge rusher. E, sem dúvida, o Dak Prescott é o jogador mais importante da equipe, né? Não tem, é um quarterback de ótimo nível. Eu sei que tem gente que gosta mais, gente que gosta menos do Dak Prescott. E ele vai impactar mais o desempenho do Dallas Cowboys na temporada. Mas jogador por jogador, pra mim, é indiscutível o Micah Parsons. Absolutamente indiscutível. Não é à toa que ele é o melhor linebacker e o melhor edge, e seria uma grande possibilidade pro Cowboys poder clonar o Parsons e ter mais de um dele em campo, o que ajudaria bastante. Não tem nem o que discutir. 11 Micah Parsons em cada lado da bola talvez seja o melhor time de clones na NFL, se você parar pra pensar. Porra, eu acho que um imperador mal intencionado conseguiria dominar umas galáxias com um exército de Micah Parsons. Um exército de Micah Parsons. Outro que me veio à cabeça, que eu acho que é interessante, é o George Kittle também, né? Ele tem a questão do bloqueio, tem a questão de receber passes e tal, mas o Micah Parsons com certeza tá na discussão. Minhas menções honrosas aqui foram o Zach Martin, guarde, que é sei lá, 37 anos, que ele é um dos melhores guardes da NFL. Não que ele tem 37 anos, 37 anos. Ele é um dos melhores guardas da NFL. CeeDee Lamb, wide receiver também, excelente wide receiver. Algum outro que você citaria? Não dá mais pra citar o Ezekiel Elliott, infelizmente. Não tá mais no time. Não, o máximo seria ir pro lado de quem aparece mais em mídia, que é o Trevon Diggs, mas tá longe de estar entre os melhores do time. Verdade. New York Football Giants agora. É difícil também, achei bem difícil. Antes de falar o meu voto, como eu sou torcedor, eu quero primeiro ouvir a sua opinião, Danilo.
olhando pro elenco do New York Giants, quem que você colocaria como o melhor jogador do time? Cara, é bem difícil, tá? É Eu verdade. estaria provavelmente puxando pro Andrew Thomas, e olha que ele é bem recente na equipe. Foi o meu voto também, Andrew Thomas, concordamos. Eu fiquei bastante em dúvida entre ele, o Dexter Lawrence, defensive tackle, e o Saquon Justo. Barkley. Pra vocês verem que eu não tô sendo clubista, né? Falando de um running back. Mas o Andrew Thomas veio uma temporada fantástica, foi segundo time ao Pro. Mas assim, o elenco deu uma encorpada do ano passado pra esse, nessa última season agora. Mas ainda falta um pouco, né? Mas o Andrew Thomas, ele tá numa direção... Ele se tornou um dos melhores left tackles da NFL, né? Que dá até um pouco de esperança pro Evan Neal, né? Que foi muito mal no primeiro ano, mas o Andrew Thomas também começou mal e foi melhorando. O Washington Commanders é um jogador que acho que todo mundo gosta dele, principalmente no Twitter. Ah, fulano de tal é muito subestimado, né? Ninguém fala dele e tal. Mas na verdade, todo jogador é falado na NFL. Todo mundo, não tem... O que mais acontece é o jogador, ele é muito subestimado, e você acaba virando muito pêndulo pro outro lado e ele acaba superestimado, né? Efeito Chandler Jones, efeito Matthew Stafford. Eu não acho que ainda é o caso desse jogador, mas eu acho que o Terry McLaurin, ele muita gente vai gritar, subestimado. Não acho. Eu acho que as pessoas reconhecem que ele é um excelente wide receiver. Não vai ser esse ano ainda que ele vai jogar com um bom quarterback, mas é a minha escolha aqui pro Commanders. Tranquilamente. Tem time que tem muita opção, tem time que tem bem pouca. E o Commanders é um caso interessante. Se você pegar alguém um pouco menos avisado, ele provavelmente vai querer votar no Chase Young. Porra, segunda escolha geral, um edge rusher. Causa um impacto até ele ver a notícia de que o Commanders não vai exercer a opção de quinto ano. Você tem uma diferença do expectativa e realidade enorme aí. Mas o Terry McLaurin tá bem longe aqui na frente. Se é uma boa decisão não exercer essa opção de quinto ano, aí é outra discussão, né? Mas, de fato, o Commanders não tá satisfeito com o Chase Young. Menções honrosas aqui, eu coloquei 2 defensive tackles, o Jonathan Allen e o Daron Payne, né? Que é um baita contrato agora nessa off-season. NFC Norte. A gente segue agora no feed exclusivo para apoiadores. Se você quer ter acesso a esse conteúdo e tudo que eu faço exclusivo para apoiadores, né? Um episódio por semana sobre NFL, meus textos nas newsletters. Se torne apoiador, link tá na descrição, R$14 por mês. Você tem desconto se assinar por 6 meses ou 1 ano por Pix. Muito simples, muito fácil, muito seguro. E você ainda ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Não bati na mesa pra fazer ênfase, bati com a mão sem querer. Está doendo, inclusive. Mas é isso, pessoal. Se torne apoiador se você puder. Link tá na descrição.